O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que bonita a expressão que nós ouvimos no comentário antes das leituras. Jesus é o noivo da humanidade. Jesus é o Filho de Deus. É aquele que está no meio de nós, mas é aquele que será retirado. Por isso, desde agora, neste tempo quaresmal, nós já nos preparamos para este momento. Nós ouvimos a palavra de Deus na quarta-feira de cinzas que dizia: eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação. No evangelho que nós ouvimos, segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15, os discípulos de João Batista aproximaram-se de Jesus e questionaram ao Senhor: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? E Jesus, de fato, ele veio revolucionar o seu tempo. Até hoje, ele veio revolucionar e revoluciona a nossa vida. Ele não seguia alguns costumes. Quantas vezes Jesus foi criticado porque não se purificava como os fariseus, antes até mesmo das refeições? E a resposta de Jesus é uma resposta que tem tudo a ver com o tempo da quaresma. Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Por isso Jesus, amados, é o noivo da humanidade. Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. E o tempo da quaresma é um tempo de preparação para a Semana Santa e para a Páscoa, onde nós viveremos intensamente a chamada Semana Maior da Igreja, onde nós viveremos o mistério pascal, o sofrimento de Jesus, a sua paixão, as suas dores, a sua crucificação. Mas também seremos colocados diante do mistério da ressurreição, da vitória sobre a morte e da ascensão do Senhor. Viveremos tudo isso. Nos preparamos agora com a penitência. Desde ontem nós meditávamos sobre isso. Falamos sobre isso no grupo de oração na noite carismática. O tripé quaresmal. A oração, o jejum e a prática da caridade. A palavra de hoje nos fala da importância do jejum. Mas o que é o jejum? O jejum é sacrifício. Sacrifício de cada um de nós. Quaresma é tempo de jejuar. Jejuamos na quarta-feira de cinzas. Jejuaremos novamente na sexta-feira da paixão. E a cada sexta-feira, de modo muito particular, somos chamados também ao jejum. Em casa, nós tínhamos um costume de não comer carne vermelha na sexta-feira da quaresma. No seminário, nós tínhamos também esse costume, essa tradição, de não comer carne vermelha na sexta-feira da quaresma, porque mantínhamos esta penitência. Mas a penitência, meu irmão, minha irmã, ela é algo muito maior do que isso. E ela é algo particular da sua vida. Qual é a sua penitência? É importante, sim, a privação de alguns alimentos. É importante, sim, a penitência material. Mas é preciso nós também investirmos na penitência espiritual. Deixarmos de lado algumas práticas,
para que nós possamos nos aproximar ainda mais do coração de Deus, Ele que é o noivo de toda a humanidade. Na primeira leitura nós ouvimos muito bem o que dizia o profeta Isaías. Do que adianta nós realizarmos o jejum, a privação do alimento, o sacrifício diante do café, do refrigerante, do chocolate, se nós vivermos uma vida totalmente pagã? Uma vida totalmente de ofensa ao próximo, de ofensa a Deus e aos irmãos? Isaías nos fala, é porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis agressões impiedosas. E o profeta nos orienta na primeira leitura, não façais jejum com esse espírito. De que adianta deixar de comer isso ou aquilo e falar mal da vida do irmão, e usar da língua para ferir, para espalhar mentiras, para calúnia, para a disseminação do ódio, do rancor. Mas eu estou jejuando, hoje não comer carne. Será que isso tem algum valor para Deus? Será que isso tem algum valor para a igreja? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa privação do alimento, da comida, da bebida, daquilo que muitas vezes nós gostamos muito de fazer, esteja em sintonia com a nossa vida, com a nossa caminhada espiritual. É disso que nos fala a palavra de Deus. E aí sim, o nosso jejum terá um verdadeiro sentido. Mas, padre, é preciso mesmo fazer esse tipo de jejum? Será que Deus se alegra com isso? Eu vejo pessoas comentando, eu vejo pessoas questionando a prática do jejum nas redes sociais. Eu digo a você, meu irmão, é importante sim o sacrifício neste tempo quaresmal, porque nos preparamos para a Páscoa de Jesus. É importante que você tenha uma prática de jejum estabelecida para toda esta caminhada quaresmal. Qual é o seu jejum? Que além do jejum, da privação de um alimento, de uma comida, de uma bebida, nós possamos intensificar a nossa oração. Reze o terço. Nossa Senhora pediu isso, não foi? Rezem o terço, filhinhos, todos os dias, como o terço nos aproxima de Deus. É investir na nossa vida espiritual. Muitas vezes as pessoas trabalham dia e noite, não dão atenção à família, aos filhos, o marido não conversa com a esposa, porque investe o quê? Na vida financeira. De nada adianta. Tu és pó e ao pó hás de voltar, não vai levar nada consigo, não vai levar o cartão de crédito, não vai levar o número da conta, não vai levar absolutamente nada. Que nós possamos investir na nossa vida espiritual, nas nossas relações humanas, que sejam verdadeiras, no carinho para com o nosso irmão, não é? Afastando-nos verdadeiramente de toda maldade, de todo mal, de todo espírito de cólera, de divisão, de ira, de bagunça, de armações, de maldades, de vingança, de ódio. O Papa Francisco disse recentemente, quem odeia o seu irmão não pode amar a Deus. Eu refletia isso, não é verdade? Como eu posso dizer que eu amo Deus se eu odeio o meu irmão? Eu digo isso para todos que nos assistem agora. De que adianta dizer, eu amo a Deus, se eu odeio o meu irmão, se eu odeio o meu próximo? É mentira, é hipocrisia. Que nesse tempo da quaresma, amados, o Senhor possa verdadeiramente nos fortalecer, para que nós possamos jejuar de corpo e alma, com o coração voltados para o Senhor. Que possamos nos preparar para a Páscoa de Jesus. Ele que veio ao mundo não apenas para anunciar o reino, mas Ele que veio ao mundo para sofrer. Ele que veio ao mundo para dar a sua vida. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira verdadeiramente o pecado do mundo. Então hoje eu digo a você, agora é tempo de jejum.
Agora é tempo de penitência. Que o Senhor nos ajude, nos prepare, nós que estamos iniciando com Ele esta caminhada de deserto, de silêncio e de profunda oração. Que o Senhor toque verdadeiramente o nosso coração e fortaleça a nossa carne, tão fragilizada pelas paixões humanas. Que o Senhor, o noivo da humanidade, Jesus Cristo, nos fortaleça na prática do nosso jejum e de toda a nossa caminhada nesse tempo quaresmal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.